E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao ManusCast. E nesse episódio vamos conversar sobre uma inteligência artificial que vem mudando a forma de realizar tarefas, conhecida como a Manus AI. Vamos abordar suas aplicações, seus impactos e reflexões sobre o uso ético dessa tecnologia. A inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso cotidiano, e discutir essas ferramentas como a Manus AI é fundamental para entendermos os benefícios e os riscos. Antes de começar, temos que apresentar os integrantes do nosso podcast, junto à participação especial do nosso amigo Paulo Sérgio. E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel, sou estudante de ADS do 5º período da FATEC Guaratinguetá e também sou desenvolvedor Full Stack Junior na Topaz do grupo Stefanini. E aí rapaziadinho do mal, meu nome é Carlos, sou estudante de ADS do 5º semestre da FATEC Guaratinguetá e atualmente eu trabalho na infra de TI da empresa AGC Vidros. E aí pessoal, eu sou o Gianluca, estou cursando ADS no 5º período da FATEC Guaratinguetá e sou engenheiro de dados da empresa Quad. E rapaziada, firmeza? Já queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês no podcast. Me apresentando um pouco, eu me chamo Paulo, sou desenvolvedor de software na Topaz do grupo Stefanini e também atuo como supervisor de estágio de todo o departamento de desenvolvimento da parte de consórcios da Topaz. E aí rapaziada, vocês sabem o que é a Manus AI e como ela funciona? Bom, basicamente, a Manus AI é uma inteligência artificial criada por uma startup chinesa chamada Butterfly Effect. E o mais legal é que ela vai além dos assistentes virtuais que a gente conhece, sabe? A Manus foi feita para agir de forma totalmente autônoma, ou seja, você dá uma ideia, ela pensa, planeja, executa tudo por conta própria, como se fosse uma extensão da sua mente, só que com comandos digitais, sabe? E uma curiosidade interessante é que Manus tem tudo a ver com isso. A palavra vem da união de homens com mãos, mostrando muito bem essa conexão entre o pensamento e a ação, sabe? É como ter um parceiro seu que nunca cansa, perfeito para quem trabalha com criatividade, sabe? Tecnologia ou projetos até dinâmicos. Bom, essa é uma ótima pergunta aí pra gente começar. A Manus ela tem um funcionamento bem interessante, em que você basicamente vai dar um único comando e ela vai fazer todo o resto sozinha. Ela atua num computador virtual, que vai mexer o mouse, digitar, pesquisar em tempo real, abrir os sites, como se fosse uma pessoa mesmo resolvendo um problema para você. E o legal disso é que dá para você acompanhar tudo numa janelinha, com passo a passo, desde as pesquisas até os arquivos gerados, como que podem ser salvos tanto em PDF quanto em código, como por exemplo na linguagem Python. E tudo isso funciona com um sistema de créditos. Quanto mais complexa a tarefa, mais crédito ela vai usar. E esses créditos são usados para processar linguagens, acessar APIs externas ou usar máquinas virtuais. Porém, até o momento, a Manus ainda está em fase beta e o acesso gratuito ele é limitado. Bom, hoje em dia, como nós temos bastante tecnologia no mercado, eu queria entender de vocês quais são as principais aplicações aí da Manus, onde ela pode ser útil, pode ser um diferencial na utilização do dia a dia. Mano, quando a gente fala de aplicações da Manus AI, eu já ouvi dizer que ela é como se fosse um canivete suíço digital. Ela consegue lidar muito bem com tarefas complexas, por exemplo, análise de dados. Imagina assim, numa cafeteria, e ela tá querendo entender quais produtos vendem mais, e em que horário tem mais movimentos. A Manus AI, ela consegue fazer tudo isso com base nos dados disponíveis, tá ligado? E ela também manda muito bem nas previsões financeiras. Ela consegue analisar histórico, puxar dados de APIs e, projetar cenários futuros. Eu acho que ela já tá num tipo de inteligência que vai muito além do básico, sabe? E tem mais. A Manus também atua na geração de conteúdo, criando textos, relatórios e até códigos de programação. No marketing, ela também ajuda para otimizar as campanhas, entender o seu público e sugerir estratégias de melhorias, sabe? No design, acelera a criação de logos, banners e até artes para promoções. Em jogos, ela também consegue gerar texturas e elementos gráficos, sabe? E para fechar com chave de ouro, ela ainda consegue automatizar processos complexos, integrando com navegadores, editores de código e agiliza os fluxos de trabalho que normalmente demorariam muito tempo, sabe? É como ter uma equipe gigante inteira funcionando totalmente em segundo plano, sem supervisão, sabe? E para vocês,
Quais que vocês acham que são os desafios e as preocupações em relação ao uso da Manus IA? Cara, então, apesar de toda a inovação da Manus, o avanço dessa tecnologia também pode trazer algumas preocupações importantes. Um dos grandes pontos é a segurança e a privacidade, né? Como ela atua na nuvem e ela é autônoma, tem muita gente com receio sobre para onde esses dados estão indo, principalmente se eles estão sendo compartilhados com servidores fora do país, como na China, por exemplo. Outro ponto também sensível é o impacto no mercado de trabalho, já que ela consegue automatizar tarefas bem complexas e ela consegue mostrar o passo a passo disso. Então também acaba rolando aquele medo que já está no mercado há um bom tempo, que é a substituição dos empregos comuns, né, dos empregos que a gente já conhece, em várias áreas pelas IAs. Pô, e além disso que o Gabriel falou, a gente também não pode esquecer dos viés algorítmicos. Assim como outras IAs, a Manus pode acabar reproduzindo algum tipo de preconceito nos resultados, né? Tem também a questão de acessibilidade, porque está numa fase de beta e com esse acesso restrito, ela ainda não é uma ferramenta amplamente disponível. E mesmo quando está rodando, nem sempre vai ser 100% confiável. Ela pode dar algum erro, travar, ou até, sei lá, gerar um resultado que precisa ser verificado com mais cuidado. E por fim, a supervisão humana ainda é fundamental, né? Por mais que a IA pareça ser esperta, ela ainda pode cometer erros graves e decisões críticas que, se estiver sozinha, pode acabar afetando no produto final. E agora eu pergunto para o nosso convidado, né? Paulo, como você vê o futuro da Manus AI nos próximos anos? Bom, eu acredito que o futuro da Manus AI é muito promissor. Por ela ser um agente autônomo, então dá para pensar nela como se fosse um analista e executor digital. Assim, ela pode fazer atividades, tarefas e finalizá-las sem que a gente precisa ficar guiando ali como se fosse realmente uma pessoa, pois ela é um agente. Assim, é bem provável que cada tempo que passa ela se torne ainda mais integrada. Aí saindo do beta que ela está hoje em dia, que é apenas por convite, e abrindo para APIs públicas, assim podendo integrar com outras ferramentas, como Slack, Notion e etc. E assim também tendo até, por exemplo, o suporte de voz para facilitar ainda e deixar mais intuitivo o seu uso. As empresas com certeza vão automatizar relatórios, pesquisas, criação de conteúdos e produtos com a Manus AI, por conta dela ser, vamos dizer assim, um funcionário que você teria sem ter que gastar muito por ela. Você consegue fazer ela para realizar diversas atividades ali de forma paralela, enquanto você realiza outras, sem ter que ficar tendo um controle. Claro que ainda tem muita coisa que deve ser vista como estabilidade, privacidade, questões legais e também questão de uso ético. Por participar do mercado ocidental, talvez até participar do mercado oriental, no caso, o mercado ocidental provavelmente vai ter um certo receio, mas é uma tecnologia muito promissora. Assim, com certeza, a Manus AI vai evoluir muito daqui para frente, a partir de 2025, né? E acredito que é um boom muito grande em toda a questão de automatização de tarefas e também de toda a IA em si. Bom, galera, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. O ManusCast está de portas abertas para debates e reflexões. Caso vocês tenham se interessado pela Manus AI sobre o tema, vou estar deixando aqui o link para acessar. Você vai ter alguns créditos e pode fazer um teste dentro da inteligência artificial. Se curtiu do conteúdo, compartilhe, envie sugestões para os próximos episódios.